primeiro a regulamentar o exercício da profissão do podólogo. O objetivo da Lei 16.763, sancionada em junho deste ano, é que a profissão seja reconhecida e fiscalizada. No programa Agora é Lei de hoje, vamos falar da importância da regulamentação e da fiscalização da profissão do podólogo. Para discutir esse assunto, eu recebo aqui no estúdio Lília Nascimento, que é presidente da Associação Brasileira de Podólogos, e Armando Bega, que é professor e vice-presidente da Associação Ibero-Americana de Podologia. Obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje. Armando, eu queria começar explicando, para quem está em casa, o que é a podologia, o que é o trabalho de um podólogo. A gente imagina sempre numa unha encravada, numa infecção, mas a podologia vai muito além disso, né? Sim, com certeza. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar para as pessoas que estão nos assistindo sobre essa lei, sobre a regulamentação e sobre a nossa profissão, que é tão procurada, tão necessária e às vezes tão desconhecida. A podologia é uma profissão muito antiga e a atuação do profissional de podologia não é apenas sobre as unhas encravadas. As unhas encravadas é o que todo mundo imagina quando pensa num podólogo, pensa em unha encravada. Mas unha encravada é apenas uma das atuações ou dos problemas que o podólogo tem para resolver. Todo e qualquer problema de saúde que os pés apresentam são de propriedade do podólogo no que diz respeito à sua formação e à sua atuação. Muitos desses problemas ele atua diretamente, outros ele encaminha para profissionais mais especializados ainda. Por exemplo, se é um problema vascular, ele vai encaminhar para um médico vascular que é muito mais especializado para tratar da questão vascular. Porém, os problemas da marcha, os problemas de lesões pelo tipo da pisada, os problemas relacionados à própria musculatura, à biomecânica, à postura, à relação dos pés com o corpo inteiro. Muita gente não tem nem ideia, mas, por exemplo, um problema de coluna pode estar ligado diretamente ao seu tipo de pisada. Há uma pisada muito pronada, aquele pé que é virado muito para dentro, um pé que é muito supinado, que fica muito virado para fora. Estou usando esse termo popular também para que as pessoas possam entender, né? E o podólogo ele está capacitado, o graduado está capacitado e o técnico ele tem o conhecimento para tratar das patologias superficiais da pele e dos seus anexos. Unha é um anexo da pele. Já o graduado, ele vai além pela sua formação. Por quê? A formação, ela tem cargas horárias muito diferentes e tem também objetivos e conteúdos e um perfil profissiográfico muito diferente e específico para cada um deles. É uma profissão bem mais ampla do que o que a gente imagina, né? Vai muito além do que eu falei da unha encravada, das infecções. E a Associação Brasileira de Podólogos, a Lília está aqui, que é presidente da associação, vem lutando há um tempo aí também para o reconhecimento e a regulamentação dessa profissão e recentemente isso aconteceu aqui na Assembleia Legislativa, essa lei foi sancionada em junho deste ano. Foi bom, foi uma luta que já vinha há tempo, Lília? Olha, sinceramente, realmente nós estamos lutando para regulamentar a profissão. Há 53 anos a associação vem lutando para colocar antigamente o pedicuro como profissional, né? Depois lutou para ter um curso técnico, lutou para se ter uma universidade e agora nós entramos em 2005 para regulamentar a profissão a nível federal, mas também lutamos agora, a nossa luta já foi uma conquista agora, para regulamentar dentro do estado de São Paulo, porque nós acreditamos que a regulamentação através do estado de São Paulo, né, vai dar força para nós conseguirmos a regulamentação federal.
E outros estados aí e outros estados seguir também. Vão seguir com certeza através da iniciativa de São Paulo. Agora, Armando, você é professor, né, de podologia, é podólogo. Hoje, quem quer seguir essa carreira tem que fazer um curso técnico. Qual é o mínimo exigido que seja aí reconhecido pelo MEC para ter o certificado e ter a profissão reconhecida? Muito boa a sua pergunta. Até para chegar na resposta, eu vou fazer aí mostrar um pouquinho de como isso tem evoluído. Quando nós começamos lá atrás, e lá atrás eu quero falar, eu, por exemplo, atuo na podologia há 30 anos, a Lília eu acho que também está mais ou menos isso, né, Lília? Menos tempo. Naquele tempo não existia curso técnico nem de graduação. Para se formar e atuar na área, que era o pedicuro em alguns estados e o calista pedicuro em alguns outros estados, era um curso, aqui em São Paulo, de pouco mais de 400 horas de duração. Era um curso profissionalizante, não tinha outro curso. É interessante que se nós olhássemos naquela época para o mundo inteiro, a graduação já era uma realidade. Na Europa, por exemplo, já existia graduação em países como Inglaterra, Espanha, Itália, e França, e muitos outros países, Estados Unidos, se nós olharmos para a América do Norte, Canadá, era uma realidade. Na América do Sul já existia graduação no Uruguai e na Argentina, e o Brasil estava ainda muito, muito atrasado. Se nós olhássemos para a atuação do podólogo no Brasil naquela época e comparássemos com o resto do mundo, nós estávamos uns 200 ou 300 anos atrasados, mais ou menos, quando fazíamos a comparação. Inclusive no que diz respeito aos instrumentais que nós utilizávamos, a atuação que nós tínhamos naquela época. Meados da década de 90, aconteceu a criação dos cursos técnicos e aí entrou o curso técnico de podologia. A criação lá das leis de diretrizes e bases, e aí os cursos técnicos com uma carga horária mínima de 1.200 horas. Que dá mais ou menos quanto tempo aí de curso? Varia muito. Essa questão de tempo é até interessante você perguntar, porque muitas pessoas chegam para mim e falam, olha, eu estou fazendo um curso técnico, esse curso técnico tem 2 anos e meio de duração, e lá na universidade eu vi que são 3 anos ou 3 anos e meio, depende, algumas universidades se é tecnólogo até 2 anos e meio, e eu falo, olha, não pense em um tempo em anos, você tem que falar em carga horária e no conteúdo programático, nos objetivos do curso, porque 1.200 horas, se eu fizer 3 horas por dia, eu posso fazer em 2 anos, 2 anos e meio. Mas o normal é que se faça em 1 ano, 1 ano e meio no máximo, um curso técnico. É isso que na maior parte das vezes acontece. E a gente tem quantas universidades, instituições hoje que oferecem cursos técnicos? Tem muitas. Então, a maior parte dos cursos técnicos são de escolas técnicas mesmo, né? As escolas técnicas oferecem cursos técnicos, tem algumas universidades que têm cursos técnicos também, e elas acabam tendo também o curso técnico, porém as universidades vão para a graduação, que não existia ainda na década de 90, começou pelo técnico, nos anos 2000, né? Aí sim, nós tivemos um curso sequencial no ano de 2002 aqui em São Paulo. Eu naquela época já dei aula no curso sequencial e depois fui chamado em 2007 para montar a primeira graduação, aí sim, como graduação. E não sabíamos na época se seria um tecnólogo ou um bacharel, porque, segundo o MEC, graduação no Brasil é o tecnólogo e o bacharelado. Ambos são graduações. Nós optamos na época pelo tecnólogo em 2007 para 2008. E em 2008 começou o tecnólogo. Exato. Esse tecnólogo é quantas horas de curso? Era na época o tecnólogo em torno de 2.500 horas. Bem mais extenso. Bem mais extenso que o técnico. 2 cursos e um pouco mais. Né? 1.200 horas, aí são 2.400, 2.500 horas. Depois, em 2011 para 2012, o MEC, fazendo uma visita na universidade onde nós montamos a primeira graduação, ele nos indicou que o ideal seria termos um bacharelado. Ele apontou, olha, vocês não fazem parte do catálogo dos tecnólogos, o curso está muito bem montado, façam como bacharel.
e aí nós entramos com o bacharelado, o período do bacharelado, e fomos reconhecidos com esse curso com nota 5, e também tivemos a primeira residência em podologia. Exatamente. Temos pós-graduados residentes em podologia. E tivemos também, montamos também, eu montei na época, a pós-graduação em podologia e podiatria clínica. Quer dizer, o Brasil deu um avanço aí com relação àquele atraso dos outros países, porque investiu aí em algumas universidades na área da educação. E olha só, eu falei no começo que nós estávamos aí atrasados uns 200 anos, passamos a olhar para fora e falar, olha, nós estamos agora atrasados quantos anos? Para alguns países 20 ou 30 e para outros nós passamos na frente. Na América do Sul, passamos na frente de todos. De todos, exatamente. Agora, com essa lei, o que muda, Lília, com essa regulamentação do reconhecimento da profissão e a regulamentação? Quer dizer, agora tem que ter um conselho que fiscalize a atuação do podólogo, ele precisa estar registrado nesse conselho. O que muda na prática com essa lei aqui no estado de São Paulo, por enquanto? Bom, aqui no estado de São Paulo, os podólogos técnicos e universitários, né, vão ter o Conselho de Biomedicina, que ele vai poder se registrar como profissional para atuar na sua área, né? Infelizmente, aqueles que não estão regularmente, né, adequados à lei, à legislação, vão ter que procurar cursos técnicos ou de graduação para que possa exercer a sua profissão. Porque tem um risco muito grande aí, né? A gente está falando de saúde, né, de problemas aí como infecções, problemas nos pés, que podem gerar problemas mais sérios. A gente tem até o pé diabético, né, que é função também do podólogo atuar nos cuidados aí do pé do diabético. A gente vai falar mais disso um pouco para frente, mas é importante ter um conselho, Armando? Sim, importantíssimo. Muito importante. Essa história do conselho, ela começou da seguinte forma. Nós estamos lutando, né, Lília, pela regulamentação em nível federal, e aí chegamos num ponto que eles falaram, olha, a coisa está parada porque lá no Senado foi aprovado na Câmara Federal em todas as comissões, foi para o Senado, foi aprovado em todas as comissões, porém esbarrou na inexistência de um conselho. Nós não podemos criar um conselho porque pela Constituição quem cria o conselho é o Executivo. É o Executivo. E aí, como que nós vamos fazer? Eles falaram, poxa, nós vamos regulamentar uma lei, regulamentar uma profissão e não tem fiscalização, não tem cabimento. Por isso essa lei não foi aprovada ainda no âmbito federal. Mas o Executivo também, por sua vez, não quer criar mais um conselho. Por conta que eles dizem que é reserva de mercado e fica... Na verdade, o que entra aí é uma discussão que também eles têm que resolver. Se os conselhos, quem trabalha no conselho é um funcionário público ou não é funcionário público. Isso ainda não está se decidiu. Especificado. Então o governo não quer... não quer montar mais um conselho. Não quer mais um conselho enquanto isso não ficar decidido. E já faz alguns anos que eles não mexem com isso e não propõe um novo conselho para nenhuma profissão. E na prática aqui agora no estado de São Paulo, quem atua no mercado precisa estar registrado, precisa ter um conselho aí, o Conselho de Biomedicina que nos abraçou, né? Isso. Como profissão, como também já tem o de estética, né? Que também foi regulamentada, também, que está dentro, que foi abraçada. E o Conselho de Biomedicina falou assim, não, nós assumimos a podologia e nós vamos aceitar os podólogos a partir dessa lei, da regulamentação. Nós conversamos com o Dr. Dácio, que é o presidente do Conselho de Biomedicina aqui da primeira região. Ele levou essa proposta para o Conselho Federal. O Dr. Silvio, que é o presidente do Conselho Federal de Biomedicina, foi apresentado lá nos órgãos colegiados do Conselho e tivemos uma resolução que foi publicada em Diário Oficial no dia 19 de março de 2018, que é a Resolução 288, que instituiu que o podólogo pode se registrar no Conselho de Biomedicina. E a partir daí,
nós passamos a fazer parte do Conselho de Biomedicina. Neste momento, não como uma obrigatoriedade, porque dependemos da regulamentação federal para depois termos essa obrigatoriedade. Porém, é muito importante que os podólogos se registrem para formar uma massa crítica, porque essa massa crítica é que vai ajudar, inclusive, na fiscalização do exercício da profissão de podólogo. Porque eu andei pesquisando, a gente vê até cursos online, e eu fiquei pensando como é possível para uma profissão que exige tanta prática e tantos cuidados diretos, que mexe com instrumentos, fazer um curso online. De formação. Isso não tem cabimento. Não tem. Isso vai contra todos os princípios da formação de um profissional que trata de saúde, que trata da saúde de uma parte do corpo, e isso pode levar a agravos, a problemas que podem resultar numa amputação, que podem resultar numa infecção mais grave, até em óbito. Então é muito importante que tenha essa regulamentação. Não dá para tapar os olhos e falar não existe esse profissional, porque existem mais de 50 mil profissionais espalhados por aí. E esses 50 mil profissionais ou mais, eles existem. Como que nós vamos esquecer e falar, não, você não existe, então vamos deixar você exercer como quiser? E a fiscalização é importante porque, como a gente falou, é um profissional que lida com saúde, com instrumentos... Pérfuro-cortantes. Pérfuro-cortantes, precisa de autoclave para esterilizar esses instrumentos. Quer dizer, é todo um cuidado que é necessário e que a gente pode correr o risco aí de ter problemas sérios, como o senhor falou. E como que um curso online, tá, vai realmente capacitar e habilitar essas pessoas que precisam de ter um acompanhamento, principalmente nas suas habilidades. Essa pessoa tem que adquirir uma habilidade manual, né? Porque ela realmente manuseia com bisturis, com alicates cortantes, né? E como que vai aprender isso pela internet? Vai aprender isso pela internet. Muito doido. Então tem que ter um olhar clínico e crítico do profissional que está ensinando. E uma coisa é o fazer, a outra é saber o que fazer. Porque nós falamos, e isso é parte do nosso discurso no dia a dia. Você pode até fazer muito bem um procedimento, mas se você não souber o que está por trás, se você não souber identificar os problemas que aquele paciente, aquela pessoa que está sentada diante de você, que ele apresenta, você não vai realmente fazer o procedimento correto. Você pode ser muito bom em habilidade manual, mas você precisa ter a habilidade, a competência cognitiva. E isso nós aprendemos estudando anatomia, fisiologia, patologia. Isso que eu ia te perguntar, no curso, né, quais são as disciplinas mais importantes aí que são ensinadas no curso? Todas são, mas tem aquelas que nós falamos que são as de fundamentos biológicos e do corpo humano, e tem aquelas que são as específicas profissionais. Não adianta eu pular a parte dessas bases biológicas e das doenças, da farmacologia, da biossegurança e ir direto para a prática. Porque eu vou formar um profissional apenas que é como se aquela pessoa que aperta um botão, mas não sabe por que está apertando. Corta uma unha, mas não sabe por que está cortando. Faz uma palmilha, mas não sabe que a palmilha é uma coisa, órtese plantar é outra, e mexe com a questão da biomecânica. E o que eu coloco no seu pé vai ter repercussão no seu corpo inteiro. Isso é importante de dizer. Posso melhorar a sua qualidade de vida, tratar um problema de saúde dessa forma, mas eu também posso prejudicar se não tiver uma formação adequada. E já que a gente está falando da profissão, eu até vou provocar aqui uma polêmica. A gente vê podólogos, algumas clínicas especializadas, né, até redes que foram criadas aí com podólogos trabalhando, redes especializadas em cuidados dos pés, né? E você vê até em salão de beleza, né? Como que você pode diferenciar
ou saber se esse podólogo ele tem capacidade, ele está capacitado para atender aí? Onde deve trabalhar o podólogo? O podólogo deve trabalhar num espaço fechado. O pessoal chama de gabinete, nós chamamos de um consultório de podologia. Ele pode até ter alguma ligação com algum centro estético, porém isolado dos demais profissionais, com entrada própria, que você não fique no meio, por exemplo, uma pessoa com uma ferida no pé, sentada no meio daquele cabelo, de problemas de outras questões. Exposta, né? Que exposta. Para você ter ideia, outro dia eu atendi um paciente que chegou com uma ferida no pé e dentro da ferida tinha o quê? Cabelo. E de onde que ele vinha? De um salão. De salões. Meu Deus, isso é um absurdo. E o que pode ter acontecido com essa pessoa? E o que pode acontecer com essa pessoa? Uma amputação, sei lá, é um diabético, é um idoso. Ele se sente constrangido muitas vezes de estar num espaço dessa forma também. Então, o podólogo tem que trabalhar num espaço apropriado. É um consultório igual a um consultório médico, igual ao de um fisioterapeuta. Inclusive, já há muito tempo, mesmo antes de nós falarmos de regulamentação, a podologia era uma das únicas profissões em que o podólogo assinava um termo de responsabilidade técnica. Isso vem do pedicuro. O calista, que era um profissional com 400 horas de formação, já assinava esse termo de responsabilidade técnica e podia abrir o que eles chamavam lá atrás de gabinete, que hoje nós chamamos de consultório. Então, gente, é muito claro que, sabe o que aconteceu? A podologia, por volta da década de 80, não tinha nenhuma ligação com o salão de beleza, praticamente nenhuma. Podia ter um caso ou outro isolado. Porém, teve um boom desses cursos rápidos que nós combatemos e aí começou a aparecer o podólogo dentro do salão de beleza. E isso está errado. O podólogo pode até, como eu disse, estar dentro de um meio, de um ambiente onde tenha outros profissionais, inclusive da área de embelezamento, porém trabalhando separado ali dentro. E isso é muito importante. E, de preferência, que ele tenha o seu consultório próprio. O podólogo não poderia, e o conselho vai bater em cima disso, nós já estamos articulando. Né? O nosso código de ética deixa muito claro. A gente abre ali um Facebook, um Instagram, e vê lá, olha, o antes e o depois, aquela unha encravada. Não poderia mostrar não isso. Pode, isso é proibido. Mas está cheio de gente fazendo vídeo, colocando no YouTube, mostrando como desencrava uma unha. Meu Deus do céu, onde nós estamos? Isso é pré-histórico, isso não deveria acontecer. Nenhuma profissão regulamentada tem essa possibilidade de expor também, né? Os códigos de éticas das profissões regulamentadas, seja medicina principalmente, fisioterapia, enfermagem, biomedicina e tudo que está lá no código de ética falando biomédico, leia-se podólogo. O que servir para o biomédico serve para o podólogo, porque nós estamos dentro do Conselho de Biomedicina. A gente tem cerca de 20 mil podólogos aí no estado de São Paulo. Esse número é um número estimado, é isso? É um número estimado desde da época que começou os cursos técnicos, mas nós temos também os pedicuros, calistas, né, que já atuavam antes. Então esse número pode ser muito maior. No Brasil devemos ter em torno de uns 50 mil, mais ou menos 100, isso. Né? A gente está falando por baixo, 50 mil, pode ser que chegue a mais. Foi tão grande a evolução, né, da podologia depois que se tornou um curso técnico, né? A maioria dos SENACs... Teve uma procura muito grande. Muito grande. Só o estado de São Paulo, cursos técnicos, nós devemos ter mais de 30. Muito mais de 30. Agora, quem procura o serviço de um podólogo, né? A gente estava falando aqui de pessoas comuns que têm uma unha encravada, uma infecção, problemas mais simples. Mas a gente também tem os atletas. Sim, você falou que eu estava pensando nisso. Transmissão de pensamento atleta. Os corredores, né? Quem faz maratona, bailarinas. Jogador de futebol. Bailarinas. Dentro dos clubes de futebol, por exemplo, na Europa, todos têm podólogos. E aqui no Brasil, muitos já têm podólogos. Nós temos amigos nossos que são podólogos. Tem uma brincadeira, quem joga futebol não tem unha, né?
Não tem essa brincadeira? Porque unha realmente é o machuca, mínimo, né? Mas unha, problema do calo, aquele cravo da chuteira, hoje as chuteiras já estão muito mais evoluídas, porém, isso nós estamos falando daquele profissional tipo o Neymar, mas o profissional que está jogando ali, o amador, é aquela chuteira com o cravo que está pegando em cima da cabeça de um metatarso, que é aquela parte mais espessa do osso que fica atrás do primeiro dedo, que é o hálux, e ali pode estar machucando. Às vezes está pegando o quinto metatarso, está machucando, por exemplo, essa fratura que o Neymar teve. Essa fratura é muito comum nós enxergarmos em atletas, e o podólogo ele pode ajudar a prevenir esse tipo de problema, principalmente na pré-temporada, avaliando a pisada, vendo se a chuteira está adequada, fazendo a órtese, que é a palmilha plantar, que vai lá dentro da chuteira. Veja que trabalho. Vamos fazer um rápido intervalo, vamos continuar falando mais de podologia e da regulamentação da profissão. Ótimo. Depois do intervalo. O programa Agora é Lei vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta com o programa Agora é Lei. Hoje a gente fala sobre a nova lei aprovada no estado de São Paulo, que regulamenta a profissão do podólogo. Nesse bloco, a gente discute também sobre a importância da podologia no sistema público de saúde e na prevenção de doenças. A gente estava falando no último bloco sobre os atletas, né? A importância do podólogo aí no auxílio aí dos atletas, maratonistas, jogadores de futebol, mas tem doenças sérias também que acometem os pés, né? Como diabetes. O senhor falou que fez um curso de especialização aí voltado aí para esse tratamento. Qual que é a importância do podólogo aí no tratamento do pé diabético? O podólogo ele faz parte da equipe que trata e que cuida do paciente diabético. Pé diabético, na verdade, é uma nomenclatura que se dá para um problema já mais avançado, porque nem todo diabético tem pé diabético. Pé diabético é quando um diabético tem um problema de neuropatia, um problema vascular e o risco de feridas ou tem ou já teve feridas no pé. Aquelas feridas que são comuns no pé diabético também ocorrem por uma falta de controle aí da glicemia, pode ser? Com certeza, principalmente, né? Esse é o grande agravo. E aí surgem essas feridas e elas vão aumentando. O que pode ser feito com nesse o passar caso? do tempo... O controle glicêmico é fundamental para que esses problemas de neuropatia e de vasculopatia não venham afetar mais para frente.
O controle glicêmico é fundamental. Sim. Quando ocorre esse descontrole, a pessoa fica vulnerável ao surgimento de qualquer problema, principalmente nas extremidades. Né? É o que mais complica o diabetes, é as extremidades. Uma rachadura, uma frieirinha, né? Isso vai levar a complicações. Exato. O que acontece? A hiperglicemia, com o tempo, ela começa a lesar a parede dos vasos sanguíneos, os nervos, se desenvolve um estresse oxidativo e aí a pessoa passa a ter uma neuropatia periférica, que é uma doença dos nervos periféricos. Vai perdendo sensibilidade, não sente mais o toque, não sente mais pressão, não sente a temperatura, o calor, o frio. Fica insensível. Fica o pé insensível, que a gente vai chamar de pé em bota, como se ele estivesse numa bota, e a mão em luva, como se estivesse numa luva. E com o tempo vai existindo também uma alteração trófica, uma alteração de tecidos, uma alteração estrutural do pé. Os arcos começam a se modificar, os dedos no começo ficam em garra, aumenta a sensibilidade. Com o tempo, vai perdendo essa garra, vai baixando o arco, pode se desenvolver o que chama de pé de Charcot, aquele pé totalmente plano, que começa a ter um processo inflamatório, fraturas por estresse, pode ou não desenvolver feridas. Essas feridas isquêmicas podem levar a uma amputação. Essa amputação, existem estudos que dizem que um amputado, nos próximos 5 anos, ele corre um risco quase de uns 80% de ter uma nova amputação, e nós vemos isso no dia a dia. O custo para a saúde pública é altíssimo e o custo social nem se fala, o problema social, familiar e individual. E psicológico, psicológico. Então existem estudos que mostram, inclusive, que onde a podologia foi inserida, isso é lá nos Estados Unidos, se conseguiu reduzir gastos e economizar milhões. Uma vez se economiza quase que 1:5 a relação quando você não tem o podólogo fazendo parte da equipe. A gente tem até um projeto aqui no Hospital das Clínicas, né, que teve um curso para podólogos específico sobre o pé diabético, né? É um projeto ainda tímido perto do que pode ser feito ainda na saúde pública, não é isso? Tá tímido. Por quê? Por que essa timidez? Porque a profissão não é regulamentada. Como que você vai ter um profissional dentro de um hospital se ele não tem um órgão que fiscalize a sua profissão? Se a profissão não é regulamentada, ele não tem como, esse estabelecimento não tem como ter este profissional. Mas é muito importante que hospitais públicos, como o Hospital das Clínicas, né, tenham essa iniciativa para que essa atuação seja replicada e futuramente para outros beneficiados. Muito importante mesmo, e eu vou te dar um exemplo dessa importância. Uma vez, num debate lá em Brasília, numa audiência pública, me encostaram na parede falando: você representa uma universidade privada, não existe esse curso em universidades públicas. Nenhuma tinha abraçado ainda, não é? Agora, o Hospital das Clínicas é público. É público. Então veja a importância. E por que não tem o profissional trabalhando lá dentro ainda? Por falta da regulamentação. E é por isso que não tem nas públicas. Então não adianta dizer que não, só está em universidade privada, não está em universidade pública. Ora, se não for regulamentado, se as universidades públicas não perceberem que a importância da podologia e a importância para a saúde pública, isso nunca vai acontecer mesmo. E não é só o diabetes, né, que traz problemas para os pés, a gente tem outras doenças, a senhora estava comentando aí. O câncer, a pessoa que tem câncer, que faz o uso de quimioterápicos, né? Essa pessoa fica debilitada e também promove problemas nos pés. Como que você vai, essa pessoa vai tratar com quem? Com um profissional, uma manicure normal, para cortar essas unhas, para realmente ver qualquer problema que tem ali naquele pé? Não pode. Então tem que
tem que ter um profissional que seja capacitado. Não é só o câncer, não é só o diabetes, mas nós temos também as pessoas que têm psoríase, né? As pessoas que fazem hemodiálise, a nefropatia, também altíssimas complicações nos pés, né? Então, tem que ter um profissional podólogo que tenha um olhar clínico, que seja capacitado até para enxergar aquela situação e Exatamente. encaminhar para um profissional específico Exatamente. da área que Exato. possa resolver. E eu gostaria só de acrescentar um detalhe que é muito importante. Nós temos ouvido que, olha, o podólogo não é o profissional que deveria cuidar desses problemas, porque é o podiatra, o enfermeiro podiatra, porque são profissões diferentes. Não é verdade. Podiatria é igual a podologia. Exatamente. Acontece que nos países onde deriva o idioma do anglo-saxão se usa o termo podiatra. E nos latinos se usa o termo podologia. Na prática, os profissionais são os mesmos. Inclusive, as traduções de livros, por exemplo, do inglês para o espanhol, eles traduzem podiatra como podólogo e colocam essa observação que a podiatria é igual a podologia. Então, as pessoas tentaram se apropriar da podologia, falando, não, vocês podólogos não deveriam. Por quê? Por conta de nós ainda não termos uma regulamentação. Então, profissões regulamentadas quiseram pegar a podologia para ela. Pegando o quê? Falando, olha, vamos pegar como podiatria. Podiatria é uma coisa, podologia é outra. É o mesmo profissional. Isso é muito importante frisar para que não fique nenhuma dúvida a respeito. Agora, é importante também para quem está em casa, quem pensa em fazer um curso, né? Quais são as dicas que o senhor dá para quem quer realmente fazer um curso técnico ou bacharel? O que ele tem que olhar? A carga horária? Que conteúdo que esse curso é oferecido? Se ele é reconhecido pelo MEC? Quais são as recomendações aí para quem quer estudar podologia? Hoje, as recomendações são, primeiro, esse curso ele é um curso reconhecido pela Secretaria de Educação do Estado, que a pessoa vai fazer o curso, no caso dos cursos técnicos, são as Secretarias de Estado da Educação. No caso de cursos de graduação, é o MEC. Né? Então tem que ver se é um curso reconhecido, se é um curso realmente regulamentado, se está tudo aprovado. Segundo, esse curso reconhecido, qual é a carga horária, qual é o conteúdo programático, porque muda muito. No futuro, provavelmente isso vai deixar de acontecer, porque um dos nossos objetivos é a sistematização. Sim. E sistematizando vai significar que quem estudar podologia em São Paulo vai ter a mesma base de quem estudar podologia lá no Amazonas. Mas isso só vai acontecer com uma regulamentação. No estado de São Paulo, com a nossa regulamentação, nós podemos dizer, e isso tem que ser trabalhado, aliás, já está sendo trabalhado pelo deputado que trabalhou, que conseguiu a nossa regulamentação aqui no estado de São Paulo, para que essa sistematização garanta esse mínimo, essa base mínima em todo o estado. Quem estudar aqui em São Paulo tem que estudar a mesma base de podologia de quem fizer podologia em Presidente Prudente, em Ribeirão Preto, em São José do Rio Preto, em Santos. Vai unificar o conteúdo. Pode ter algumas diferenças, como todos os cursos têm, mas a base tem que ser a mesma. Porque hoje tem muita variação, né? Nos cursos oferecidos por aí tem muita variação. A base tem que ser a mesma. E no Conselho de Biomedicina nós também estamos trabalhando essas áreas. A habilitação, ele conseguir o registro e a habilitação só vai ser possível se ele teve, por exemplo, a formação no pé diabético, na podopediatria, na podogeriatria, na podologia geral, que é a podologia para todos, né? Na podologia esportiva. Então, são áreas mínimas onde você vai precisar mostrar que no seu curso você teve essa formação. Aí você recebe o seu registro. Isso é muito importante, porque senão você tem aí cursos muito diferentes no mercado, com profissionais diferentes. Todos se dizendo podólogos. Com capacitações diferentes. Mas as capacitações também, né? são diferentes. Você pode olhar, por exemplo, se pegar enfermeiro, o enfermeiro ele tem a mesma base em todos os cursos.
que ele fizer, ele vai ter a mesma base. Se pegar um fisioterapeuta, a mesma coisa. Um médico, a mesma coisa. O podólogo tem que ser a mesma coisa. Isso só é possível com a regulamentação e com o conselho. Lília, e quais são os próximos passos aí da associação para poder fazer esse trabalho todo? Vocês procuram estar concentrados aí na questão da formação e também nas políticas públicas que podem ser desenvolvidas aí para a atuação do podólogo? Qual é o objetivo agora da associação? Bom, o objetivo da associação não só agora, mas sempre foi, né, a introdução desses profissionais, principalmente no caso, né, nos postos de saúde. E fazer assim, descentralizar, ou melhor, desvincular, né, principalmente esse serviço e levar para quem realmente precisa, né, para as classes mais baixas, né? Mas a associação, ela... Porque podólogo parece isso já é garantido lá uma questão de elite, né? Exato, mas olha, lá na Grã-Bretanha, desculpa, só uma parte, na Inglaterra, qualquer pessoa tem direito ao serviço de podologia no serviço público. Então, a pretensão é deselitizar a podologia, porque a podologia hoje só é para quem tem condições, mas quem realmente precisa não tem esse acesso, né? Então, com essa lei agora, né, que aqui no estado de São Paulo, nós vamos movimentar agora, né, junto com o deputado, né, vamos fazer um trabalho para estar levando principalmente a podologia dentro dos postos de saúde. Né? Qual que é para atender essas pessoas, por exemplo, com diabetes? Com diabetes, né? E principalmente os idosos, os diabéticos, gestantes. Gestante tem um problema porque os pés ficam com edema. E aí passam a ter problemas nas unhas, passam a ter problemas circulatórios. E se tivesse um profissional que acompanhasse para evitar esses problemas, que depois, uma vez instalados, muitas vezes vão perdurar, acompanhar a pessoa pela vida toda. A parte preventiva é fundamental. Né? E ela evita custos de saúde pública também. Enorme. Evita a amputação, evita a complicação, a infecção, o gasto com antibióticos, exato, com outros remédios. E olha, uma coisa que é interessante, quando nós falamos na podologia dentro do serviço público, muitas pessoas podem pensar assim, vai elevar o gasto, porque aí a pessoa vai lá para cortar a unha, só para... Não é isso. É fazer uma triagem aquelas pessoas que realmente tiverem risco de ter um problema ou que já tem algum problema. E aí relacionada com alguma doença que, exatamente, que faça a gente fala problema. Assim, do diabetes, mas o hipertenso, né? Uhum. Enfim, todas as patologias que compromete... Tabagista. Que compromete o organismo, ele vai comprometer também os pés. E para a gente entender um pouco melhor, quais são os problemas principais assim que acometem essa população de uma maneira geral? A gente falou dos casos específicos, né? Você tem o maratonista que perde a unha, você tem o jogador de futebol, tem as pessoas com doenças mais graves e no dia a dia os outros problemas. Carro-chefe, unha encravada é o carro-chefe, não tem como falar que não. As micoses de unha. A unha encravada, ela é um problema que é de nascença ou ele é um problema Aí está o problema. Uma unha encravada, muitas pessoas falam, foi o corte errado da unha. Não. Tem muitos casos, para não dizer a maior parte dos casos, tem um problema biomecânico por trás. A sua pisada altera a posição do dedo e o formato da unha, por questão de pressão, começa a se deformar e aí a unha começa a encravar. Por quê? A unha é mais dura do que as bordas, do que o tecido mole. E aí ela começa a entrar nesse tecido mole, provocando uma calosidade, um calo que a gente chama de onicofose, e aí depois encravando. Então esse é o carro-chefe. Sapato errado também faz a unha encravar? Também, mas só que aí é que está o problema. O sapato, ele deveria ter uma orientação à pessoa para o tipo de calçado. E essa orientação só é possível se tiver um estudo biomecânico por trás.
Como que eu posso saber qual que é é calçado a questão melhor da pra que o você? senhor estava falando da palmilha. Por exemplo. Uma palmilha específica para alguma necessidade que a pessoa tem de uma pisada errada, é isso? Nós fazemos vários testes, aí eu sei se você tem uma insuficiência de um determinado músculo, se você tem um hallux limitus, que é o primeiro dedo limitado no seu movimento e que pressiona muito o solo, se eu tenho um hallux rígidos, se eu tenho uma disfunção de um tibial posterior, de um fibular, se eu tenho uma disfunção de algum outro músculo intrínseco do pé ou mesmo músculos longos que podem estar alterando a minha pisada. marcha, Se a minha postura é muito posteriorizada, se eu sou muito anteriorizado, como eu distribuo essas pressões, se eu tenho um genovalgus, joelhos em X, ou um genovaro e o pé está compensando, tudo isso pode levar a problemas como calosidade, hiperkeratose ou hiperceratose na região do calcâneo, calos na região próxima dos dedos. O que é, só pra gente, quem está em casa, quem nunca tem, o que é um calo? Né? O calo Vamos explicar é isso. uma hiperkeratose, que é, na verdade, uma reação do organismo, uma resposta do organismo a uma agressão. A pele começa a ficar espessa, formando uma calosidade, isso é hiperkeratose, continua tendo aquela agressão, vai se formando um núcleo, que nós chamamos de eloma, que é o calo propriamente dito. Aquele núcleo, na verdade, é como quando nós tiramos, fica como que uma depressão, às vezes chega a meio centímetro, 1 centímetro de profundidade, numa pele íntegra, sem atingir o tecido vascularizado. Isso é só epiderme. Isso dói muito. Porém, por exemplo, um tabagista pode desenvolver também calos pelo próprio tabaco. Pessoas que têm a pele muito ressecada também. Então, existem várias fatores, causas, sim. São vários fatores. E tem algum sapato adequado, assim, que o podólogo fala, não, olha, tem que usar sapato baixo, ou sapato alto, ou tênis, ou cada um tem uma necessidade específica? Varia de pessoa para pessoa. O sapato ele tem que adequar ao formato do pé, né? As mulheres geralmente gostam dos sapatos bico finos, né? Então, que não são bons que pras não unhas. são bons, porque Nem a pros partir dedos. do momento, Mas não vão deixar de usar. que você coloca os seus pés dentro de um sapato bico fino, né? Os seus dedos vão ficar assim, Comprimidos. comprimidos, Sobrepostos. um ao outro, né? Agora, se você compra um sapato que siga o formato do seu pé, né? Aquele é o sapato ideal, que não vai comprimir os seus dedos. Só que a mulher vai deixar de usar o calçado de Mas biquíni? é importante pensar no conforto, né? Sim, A mulher exatamente, que já o tem essa conforto. visão que é mais madura, ela vai pensar também no conforto. Não pode comprar um sapato que já de cara tá machucando na hora de experimentar na loja só Nem porque é muito bonito. Né? fino e Por nem quê? muito alto, Exato. né? Porque também sendo alto demais, você vai ter a projeção, né? Do peito, do pé, Distribuição né? das pressões Distribuição, plantares. né? Então, vai também provocar calosidades, porque o pé fica muito alto, né? Então, principalmente a calosidade nessa região e também nas pontas dos dedos, né? Então, tem que... Isso pode levar a uma bursite, pode levar a uma fascite plantar, plantar. pode levar a um neuroma. Veja que são problemas que o podólogo tem que saber identificar e fazer um diagnóstico diferencial. O neuroma ele vai encaminhar para o médico que vai fazer um tratamento que muitas vezes é cirúrgico. Porém, o podólogo pode fazer uma órtese plantar para descomprimir as cabeças de metatarso e aliviar a dor causada pelo neuroma, que nada mais é do que uma hipertrofia de um nervo que passa entre os ossos ali, dos metatarsos e as falanges. E só para terminar as curiosidades aí com relação ao calçado, unha encravada, existe um mito aí da unha encravada. A unha encravada é melhor cortar com a tesoura ou com o cortador? Ou você tem algum modelo
unha reta ou a unha que faz a curva, né? Porque existe esse mito. Olha, como eu posso prevenir um problema como esse? Eu vou te dizer como, se me permite, procurando um podólogo. Exatamente. Porque Perfeito. cada pessoa vai ter um tipo de dedo diferente, a unha não tem que ser quadrada para todos. Exatamente. E eu queria, a gente está chegando ao fim, queria que as considerações finais aí sobre a importância dessa regulamentação para a profissão de vocês. Bom, a importância da regulamentação para os podólogos, né, é realmente a inserção desse profissional, né, dentro da área da saúde e este profissional poder exercer a sua profissão livremente, né? E outra é estar levando a podologia ao acesso de todos, para toda a população. Essa é a importância da regulamentação. Professor Armando, isso tem que ser estendido também para todo o país, né? Exatamente. Não adianta ficar aqui em São Paulo. O Brasil é muito grande e no Nordeste nós temos problemas, no Norte, Nordeste, problemas mais graves até do que aqui em São Paulo no que diz respeito à formação e à atuação do podólogo. Se nós falamos de cursos aqui online ou cursos de 200, 300 horas, lá muitas vezes as pessoas são contratadas numa loja dessas que ficam em shoppings e ali elas são treinadas e colocadas para atender. O absurdo que acontece em alguns estados é que muitos que chegaram a fazer alguns cursos, os donos dessa loja guardam um certificado e não dão para eles não atuarem depois que saem. É um absurdo, é um trabalho quase escravo, se pensar nesse sentido. Quer dizer, fica um comprometimento aí com esses profissionais e também ficam dependentes aí desse dono, dessa proprietária dessa loja. Sim, isso é escravizar. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Porque são muitas franquias, né, que abriram especializadas em pés, em cuidados dos pés, e a gente realmente vê isso muito por aí. Então é importante ter atenção aí aos cuidados de higiene, aos materiais utilizados, autoclave é fundamental, né, a esterilização para todos esses. Importantíssimo para que não tenha problema de transmissão de doenças, não só para o cliente, que é o paciente, mas para o profissional também. Né? O número de contaminação por hepatite C, tem uma pesquisa aí que a maioria adquiridos em salão de beleza, né? Por conta dos materiais não serem devidamente esterilizados e manipulados de forma inadequada, né? Não adianta você ter o seu material esterilizado e você contaminar este material e também não fazer higienização adequada para se levar até a autoclavação. Importante ter fiscalização também. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui hoje para falar desse assunto que é tão importante aí, a fiscalização e a regulamentação da profissão do podólogo. Nós é que agradecemos. O programa Agora é Lei termina aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Hoje vamos visitar a estância balneária de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, a 234 quilômetros da capital. A festa de São Pedro Pescador é uma das principais tradições de Ubatuba. Criada em 1923, consiste na celebração do padroeiro da cidade, com direito a barracas com comidas típicas, shows musicais e a tradicional procissão marítima com diversas embarcações. A Cachoeira da Escada é uma queda d'água que forma tanques naturais. A cidade possui uma feira de artesanato, onde é possível conhecer e adquirir os produtos diretamente com os artistas. A Vila dos Pescadores fica numa ilha em meio ao Rio Grande de Ubatuba, no centro da cidade.
A Praia do Cruzeiro, também conhecida como a Praia do Centro, possui um pequeno farol de onde é possível fazer lindas fotos e contemplar a beleza do mar. Igreja Matriz de Ubatuba é uma charmosa construção do final do século XIX.